Vamos hoje começar a nossa semana com a presença e a palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler hoje Gálatas, capítulo 1, versículo de 11 a 16. O título que está aqui na minha Bíblia é Paulo foi convocado por Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como fora o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo, quando ele foi convocado por Cristo. Para quem não conhece bem a história do apóstolo Paulo, ele era um judeu, uma pessoa muito inteligente, letrada, aprendeu com os melhores da época e ele era uma pessoa muito competente, mas perseguia os cristãos. Ele vivia de acordo com as normas dos judeus. Passou a perseguir os cristãos. Porém, em Atos, capítulo 9, versículo 16 em diante, nós podemos ver o encontro que Paulo teve com Jesus. Quando um dia, a caminho de Damasco, ele estava indo para prender cristãos, ele encontrou Jesus no caminho. Ele viu uma luz muito forte e caiu por terra. Ele ficou cego e Jesus falou com ele naquele momento: por que me persegues? Porque ele perseguia os cristãos, porque perseguia, as pessoas que estavam levando o evangelho. Mas isso é uma outra história. Então, nós, voltando aqui para o nosso texto, Paulo teve um encontro com Jesus e ele foi ensinado diretamente por Jesus. Ele não aprendeu o evangelho andando com os demais apóstolos, os discípulos de Jesus. Ele aprendeu diretamente com Jesus. Jesus se revelou a ele e revelou todo o ensinamento. Então, nós vemos também que ele mesmo fala aqui dos procedimentos dele, que eram violentos com relação à igreja, aos cristãos da época, E ele era uma pessoa que não tinha dó dos cristãos, era prender, era executar ordens, enfim. Ele também diz que, todavia, Deus o separou desde o ventre da mãe dele e o chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado, no tempo certo, no tempo que Deus desejou. Ele resgatou Paulo daquela cegueira espiritual que ele tinha.
e o usou grandemente para pregar o evangelho para os gentios, que nada mais é do que os não-judeus. Todo o povo que não era judeu era gentio. E Paulo trabalhou muito para o Senhor. Nós vemos que no Novo Testamento ele escreveu muito sobre o que ele fez. Ele implantou muitas igrejas, ele evangelizou muitas pessoas. E ele diz que quando foi do agrado do Senhor revelar o seu Filho nele, para que ele proclamasse entre os não-judeus, ele partiu imediatamente e não pediu orientação alguma. Então eu quero trazer para nós, para os nossos dias, Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz para os discípulos, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Jesus já deixou essa ordem para nós. Nós hoje somos os discípulos de Jesus, nós que seguimos os seus ensinamentos. Ele já deixou essa ordem para nós. Paulo, quando foi resgatado por Jesus, passou a entender essa ordem e não perguntou nada para ninguém. Nós devemos pregar o evangelho a todo tempo, porque Jesus breve voltará. Então nós devemos estar executando a ordem que Jesus deixou, pregar o evangelho. E nós vemos também que existe aí uma convocação, um chamado. Paulo, depois de ter feito muitas coisas erradas, muitas coisas contra o cristianismo, contra Jesus, nós vemos que ele foi resgatado. Então eu pergunto, por que hoje nós não pregamos o evangelho? Nós já fomos chamados para isso. O que nos impede de pregar o evangelho? O que nos impede de levar a palavra de Cristo adiante? Porque ele já ordenou. Nós precisamos cumprir isso. Assim como Paulo foi obediente, cumpriu. Muitas pessoas conheceram o evangelho, conheceram o amor de Jesus através de Paulo, por muitos e muitos lugares por onde ele andou. Então, o que falta para nós hoje, como discípulos de Jesus, como igreja? Pregar o evangelho. Nós já fomos convocados, já fomos chamados e é o que nos falta fazer. Então, gostaria de deixar aqui para a semana, para nossa reflexão durante essa semana, essa palavra. Que nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e a nossa boca para pregar o evangelho. E eu termino aqui esse devocional. Gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, mais essa semana que está começando, Senhor, que nós possamos estar na Sua presença
a todo momento, Senhor, e que possamos, Senhor, quebrar as barreiras que nos impedem de pregar o seu evangelho, as barreiras que nos deixam acomodados, que nós possamos estar sempre em sintonia contigo, Senhor, fazendo a tua vontade a cada instante. Desde já, Senhor, eu agradeço, pois sei que o Senhor é fiel e que vai nos ajudar a cumprir a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, uma boa semana para vocês.